Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai fazer uma aplicação com o modelo VAR utilizando o software Views. O modelo VAR é um modelo multi-equacional, ele considera um vetor de variáveis, todas as variáveis do sistema são consideradas endógenas, e uma das pressuposições do modelo VAR é que as variáveis sejam estacionárias, ou seja, elas devem ser estáveis para serem estimadas. Então, dentro desse contexto do modelo VAR, nós temos algumas denominações plausíveis para serem aplicadas. Por exemplo, quando o modelo VAR é estável, a gente pode estimar as variáveis já em nível e obter os coeficientes que são desejáveis para se fazer as análises das funções de impulso-resposta e de decomposição da variância. Agora, quando o modelo VAR não é estável, nós temos que recorrer a métodos que são estáveis, né? E nesse caso, nós temos duas denominações. A gente pode ir pelo lado dos modelos cointegrados, em que a gente assume que as variáveis são cointegradas e a gente tem que estimar modelos vetoriais de correção de erro, ou por meio de testes que a gente avalia se o modelo é cointegrado ou não, a gente pode seguir para uma abordagem de VAR em primeiras diferenças se as séries apresentarem diferentes graus de integração. Então, nessa aula de hoje, a gente vai mostrar, por meio de uma aplicação empírica, com dados reais, como aplicar o VAR num contexto em que as variáveis devem ainda ser verificadas nessa questão de estacionariedade e, sendo estáveis ou não, como que a gente deve proceder com a estimação do VAR e suas extensões. Bom, meus dados estão abertos aqui no eViews. Eu tenho dados da quantidade de energia residencial per capita, preço da energia e a renda per capita. Então, nosso modelo aqui é um modelo que considera três variáveis. As variáveis estão logaritmizadas. Quando a gente tem as variáveis logaritmizadas dentro da estrutura VAR, nós conseguimos analisar, por exemplo, as funções de impulso-resposta por meio de elasticidades. Então, os coeficientes viram elasticidades e aí facilita para a gente a interpretação. Então, no primeiro caso aqui, nós temos que verificar se as séries são estacionárias. Se elas todas forem estacionárias, a gente pode estimar o VAR com as variáveis em nível. Então, primeiro a gente vai aqui abrir a variável quantidade per capita e primeiro a gente vai fazer uma análise gráfica dessa variável. Bom, o comportamento gráfico dessa variável primeiro mostra que ela tem uma tendência possivelmente determinística, já que ela tem um padrão de crescimento estável ao longo do tempo. Existe uma quebra estrutural nessa série. Quebras estruturais são momentos específicos da série em que a média ou o valor da constante ou o coeficiente angular tem uma alteração muito drástica, e isso ocorre principalmente por fatores que são relacionados com algum aspecto ligado à economia, o contexto político, contexto institucional, alguma coisa nesse sentido. No caso aqui da quantidade per capita, a gente sabe que de 2001 até 2002 nós sofremos racionamento de energia, então a série de quantidade demandada teve uma queda bem expressiva nesse período, mas a gente nota também que o padrão de crescimento dela é basicamente o mesmo, supondo aqui que a tendência dela não se alterou apesar da quebra estrutural. O coeficiente angular que acompanha a tendência talvez não tenha se alterado. Então, avaliando a série, ela tem uma variância mais ou menos bem comportada, apresenta uma quebra estrutural em meados de 2001, possivelmente tem um processo de tendência determinística e esse processo tem que ser considerado. Aparentemente, quando nós removermos a tendência determinística, a série passa a ser estacionária. Porém, para verificar se a série é de fato estacionária ou não, nós temos que proceder com os testes de raiz unitária. Só que os testes de raiz unitária tradicionais, eles não foram feitos para considerar séries com quebras estruturais. Então, especificamente para a quantidade demandada per capita, a gente tem que realizar um teste específico que considera a existência de quebra estrutural na série. Para realizar esse teste, a gente vem aqui em View. Aí nós podemos acessar a opção Breakpoint Unit Root Test. É uma especificação que o Perron sugeriu com base na estatística de Dick Fuller. Nós vamos analisar o teste em nível primeiro, com intercept e com tendência. O método de Legs para a equação do teste está sendo escolhido com base nos critérios Schwarz. E aqui a gente vai dar o OK. Então, o mais importante aqui é verificar a probabilidade do teste. Nós podemos ver aqui que o p-valor é substancialmente baixo, indicando a rejeição da hipótese nula. E nesse caso aqui, a hipótese nula indica que a série tem uma raiz unitária. Ou seja, considerando tendência determinística e a quebra estrutural, nós podemos dizer que a série
não tem uma raiz unitária e segue um processo estacionário. O gráfico que acompanha o teste nos indica exatamente onde a quebra estrutural ocorre, que é exatamente no ponto onde nós verificamos graficamente, né? Que é no período aqui de 2001, entre os meses de julho e os meses de agosto. Então, a partir do momento que nós consideramos essa quebra estrutural e a tendência determinística, nós chegamos à conclusão de que a série, na verdade, é I1. Nós chegamos à conclusão que a série, na verdade, é I0, ou seja, não é integrada, né? Ela tem um processo, não precisa ser diferenciada para ser estacionária. Bom, abrindo aqui a série do preço, clicando 2 vezes, a gente vem aqui em View Graph, aqui já está aberto, que já estava salvo. Por essa série, nós verificamos que ela tem um comportamento de mudança de tendência ao longo do tempo, ela apresenta uma tendência crescente até meados de 2005 e a partir disso ela se torna uma variável decrescente. Em 2014 ela muda um pouco a trajetória, aumenta um pouco a volatilidade aqui. Esse comportamento de reversão de tendência de forma estocástica, de forma aleatória, nos induz a pensar que a série é apresenta um processo de tendência estocástica, ou seja, precisaria-se da primeira diferença para tornar essa série então estacionária. Então, a princípio, preço e quantidade demandada per capita não são séries cointegradas, porque elas aparentemente não apresentariam o mesmo grau de integração. Para a gente verificar se de fato a série do preço apresenta raiz unitária ou não, a gente vem aqui em View, Unit Root Test. A gente vai fazer o teste aqui do Dickey-Fuller em nível com tendência e com intercepto primeiro. O critério de Schwarz vai indicar a quantidade de lags da equação. Ok. E aí, pelo p-valor, nós chegamos à conclusão de que a série preço tem uma raiz unitária, já que o teste não rejeitou a hipótese nula. Refazendo o teste, aqui em Unit Root Test, na primeira diferença com intercepto, dando ok, nós vemos pelo p-valor que a série não tem uma raiz unitária, já que nós rejeitamos a hipótese nula. Ou seja, na primeira diferença, a série ela se mostra estacionária, enquanto que em nível a série apresenta um processo de raiz unitária, mesmo considerando constante e tendência dentro da especificação do teste. Já no caso do log do PIB, a gente vem novamente em View Graph, que abriu novamente, e nós percebemos que a série apresenta uma tendência de crescimento até meados aí de 2014, depois a tendência é revertida em um processo um pouco mais contido, né, moderado de crescimento, com uma diminuição, um outlier aqui em 2020, no mês 4, que pode possivelmente estar associado com a atual crise sanitária que o mundo passa, né? Então, aparentemente a série ela não oscila tanto em termos de variância, a variância dela é mais ou menos estável, apresenta-se aqui um comportamento de tendência determinística e possivelmente também uma tendência estocástica causada por esses fatores que fizeram com que o valor do PIB se alterasse de forma substancial ao longo do tempo. Então, para verificar isso, a gente vem aqui em View, Unit Root Test, vamos analisar o teste de Dickey-Fuller em nível, considerando tendência e intercepto, mesma denominação da especificação de Schwarz, ok. E pelo p-valor, nós não rejeitamos a hipótese nula de que a série tem uma raiz unitária, ou seja, ela é não estacionária. Refazendo o teste, clicando em Unit Root Test, com o mesmo teste, na primeira diferença e intercepto, nós chegamos à conclusão de que a hipótese nula pode ser rejeitada, portanto, na primeira diferença, a série se mostra estacionária. Então, aqui nós temos a variável PIB per capita e preço, que apresenta um processo de integração de ordem 1, e a variável quantidade per capita, que apresenta um processo de integração de ordem 0, ou simplesmente a gente pode dizer que ela é estacionária em nível. Dado que uma das pressuposições para ver com a integração no modelo é que as séries apresentem a mesma ordem de integração, aqui nós já poderíamos ter um indício, né, de que as séries não são cointegradas porque, pelos testes, elas apresentam diferentes formas de integração. Porém, os testes de cointegração são feitos com especificações mais formais. Nós podemos utilizar os testes uniequacionais e os testes multiequacionais. No teste multiequacional, nós temos o Johansen, e no teste uniequacional a gente tem o de Engel-Grange. Primeiro a gente vai realizar o de Engel-Grange e depois a gente vai analisar o teste do Johansen. Primeiro a gente vai selecionar quantidade, preço e PIB. Nós vamos abrir essa variável como grupo. Nessa tabela,
a gente vem em View e depois Co-Integration Test. E aqui a gente tem o teste uniequacional e o teste multiequacional de Johansen. Então a gente vai clicar em Single Equation Co-Integration Test. O teste de Engel-Granger, ele verifica se existe uma combinação linear entre as variáveis que apresenta um processo de integração de ordem zero. Basicamente o que ele faz é estimar a relação em nível e verificar se o resíduo daquela equação é estacionário ou não por algum teste específico, normalmente de raiz unitária. Então nós vamos fazer o teste de Engel-Granger, considerando aqui uma especificação de Legs-Schwarz. Nós vamos colocar aqui uma especificação com tendência determinística e vamos dar OK. Bom, por essa saída, o que nós podemos perceber? Nós temos a hipótese nula, que é a hipótese de que as séries não são cointegradas. Então, na equação da quantidade demandada per capita, nós vemos que essa hipótese pode ser rejeitada pelo menos 5% de probabilidade. No caso da equação do preço, essa equação especifica o preço em função da quantidade da renda, e aí a gente não rejeitaria a hipótese de que as séries não são cointegradas. E o mesmo vale para a equação do PIB. Então, dadas essas circunstâncias, existe pelo menos uma equação ou pelo menos uma combinação linear entre as variáveis que apresenta como um processo integrado de ordem zero, que no caso é o resíduo da equação da quantidade demandada de energia per capita. Então, esse resultado nos indica que, a depender do valor crítico que nós considerarmos, as séries podem ser cointegradas. Porém, se nós formos muito críticos na análise do alfa e considerarmos apenas alfa 1%, nós não rejeitaríamos a hipótese nula de que as séries não são cointegradas. Então, nesse caso aqui, cabe ao pesquisador definir se as séries são cointegradas com base nos níveis alfa basicamente utilizados na literatura, que são de 1, 5 ou 10%. Obviamente, nós temos que utilizar todas as informações que a gente tem. A princípio, como a gente viu que as séries elas têm um processo de integração diferente, pode ser que nesse caso aqui, a própria quebra estrutural que nós utilizamos interfira na equação do teste. A gente pode especificar a quebra estrutural por meio de uma variável dummy. Eu criei uma variável dummy aqui, chamada de break, que assume o valor 1 quando o período é de julho para trás do ano de 2001, e 0 caso contrário. Então, quando eu abrir a série quantidade, preço e PIB, abrir como grupo e pedir para fazer o teste com a integração com o Engel-Granger, eu posso colocar como um dos termos determinísticos aqui a minha variável break para avaliar se ela afeta o resultado que eu tenho no teste. Vou colocar uma tendência linear e vou dar OK. E aí, com a variável break, a gente percebe que agora o p-valor ele mudou substancialmente. Agora nós poderíamos rejeitar 1% de probabilidade a hipótese de que as séries são não cointegradas, ou seja, pelo teste, considerando a quebra estrutural que existe na quantidade demandada per capita, nós chegaremos à conclusão pelo teste uniequacional de que as séries são cointegradas. Apesar do teste uniequacional ser bastante conhecido, quando nós temos um modelo multivariado, o mais recomendado é que nós utilizemos o teste de Johansen, que escreve uma especificação, um VAR reparametrizado, em que as variáveis aparecem na primeira diferença, o vetor das variáveis aparece na primeira diferença, e há um componente dentro da equação do teste que avalia essas propriedades de estacionariedade das séries. Então, para fazer o teste multiequacional, a gente vai novamente abrir as três variáveis como grupo, clicamos em View, Co-Integration Test, Johansen System Co-Integration Test. A gente vai escolher a opção a opção 3, que é o padrão aqui. Aqui tem os lags considerados na equação. A inclusão dos lags afeta muito o resultado do teste. O mais recomendado nesse caso seria fazer a estimação do VAR, escolher o VAR conforme os critérios de formação e depois fazer o teste com a integração considerando um lag a menos do que o que foi sugerido no modelo VAR. Nesse caso aqui eu vou considerar a especificação com uma defasagem e vou dar OK. E aqui nós temos as hipóteses com base no teste do traço e com base no teste do Maximum Eigenvalue. No teste do traço, nós avaliamos a hipótese de que não existe vetor de cointegração, de que existe pelo menos um vetor, de que existe dois vetores de cointegração. E há uma regra em relação a isso. Quando nós não encontramos nenhum vetor de cointegração, ou seja, quando não existe nenhuma combinação linear
que seja independente dentro do vetor de variáveis, nós chegamos à conclusão de que as variáveis não são cointegradas. Agora, quando nós encontramos o número de vetores de cointegração igual ao número de variáveis, a gente chega à conclusão de que as séries, na verdade, são estacionárias em nível. E nós temos o meio termo, que seria o fato de encontrar um número R de vetores de cointegração que é maior do que zero e menor ou igual a k-1, sendo k o número de variáveis endógenas dentro do modelo. Então, nesse caso aqui, nós estamos testando a hipótese de que não há vetor de cointegração, que há pelo menos um, ou pelo menos dois vetores de cointegração, que são as hipóteses plausíveis para se verificar se as séries são ou não cointegradas. E aqui nós temos as probabilidades que estão associadas a essa hipótese. Se o valor da probabilidade for menor do que 0,01, 0,05 ou 0,1, a critério do pesquisador, nós poderíamos rejeitar ou não a hipótese nula. Então, nesse caso aqui, a hipótese nula primeira não existe nenhum vetor de cointegração. E já nessa hipótese nós vemos que ela não pode ser rejeitada, já que o p-valor aqui foi de 0,46, ele é substancialmente elevado. Então, pelo o teste do traço, do teste do John Hansen, nós chegamos à conclusão de que as séries são, na verdade, não cointegradas. O Maximum Eigenvalue, ele traz uma forma de análise bem similar. Nós temos aqui nenhum vetor de cointegração, até um vetor de cointegração e até dois vetores de cointegração. E, novamente, pelo p-valor, nós não rejeitamos a hipótese de que não existe nenhum vetor de cointegração. Então, considerando a análise gráfica, os testes de raiz unitária e os testes de cointegração, e mesmo havendo uma divergência entre os testes unequacional e multiequacional, eu poderia concluir nesse caso de que as séries não são cointegradas. Então, dado a minha modelagem e sabendo que séries não cointegradas devem ser consideradas na primeira diferença dentro da modelagem, faria sentido aqui eu estimar o modelo VAR considerando as variáveis na primeira diferença sem a inclusão de um mecanismo de correção de erro. Bom, então, diante do resultado de que as variáveis devem ser consideradas na primeira diferença, nós vamos selecionar aqui de novo quantidade per capita, preço, quantidade per capita, preço e renda per capita. A gente vai abrir o modelo como um VAR. Na definição das variáveis, a gente vai considerá-las na primeira diferença. Então, aqui a gente vai colocar D, parêntese, fecha parêntese, D, parêntese, fecha parêntese, D, parêntese, fecha parêntese. Aqui os lags a gente vai deixar 2 e depois a gente vai verificar se realmente um modelo VAR de 2 lags é o mais recomendado. No campo das variáveis exógenas, a gente pode colocar, por exemplo, dummies que controlam alguns aspectos inerentes às variáveis. Por exemplo, a gente viu que a quantidade demandada ela sofre influência de um efeito de quebra estrutural ao longo do tempo. Então, a gente pode colocar aqui a variável quebra estrutural dentro da estrutura VAR. Daí a gente dá OK. No caso do VAR, obviamente que os coeficientes aqui são interessantes, mas não configuram o principal objetivo da estimação. Dado que o sistema VAR é um modelo endógeno em que as variáveis aparecem todas sendo explicadas simultaneamente, o mais interessante aqui é analisar as funções de impulso-resposta e a decomposição da variância. A função de impulso-resposta ela mede como que a variável se comporta quando há uma inovação ou há um choque exógeno dentro do sistema. Então, o choque ele entra por meio de um resíduo de alguma equação. A partir desse momento, o resíduo ele afeta aquela variável no momento contemporâneo e daquele momento em diante ela passa a afetar todas as variáveis dentro do sistema VAR. Então, o mais interessante é ver qual é o valor, a magnitude do choque e quanto tempo que ele demora para se dissipar dentro do sistema, dado que nós estamos analisando um VAR que é estacionário. Então, diante dessa estimação, nós vamos clicar aqui em impulso, que é a denominação da nossa variável de impulso-resposta. A variável está sendo impactada na primeira diferença e a resposta também está sendo na primeira diferença. Como a variável está em logaritmo, nós teríamos uma variação percentual. Mas, como a gente está analisando a primeira diferença da variável em log, então seria a variação da taxa de crescimento entre as variáveis. Então, seria a diferença do log. Então, nós vamos avaliar o impacto das variáveis em todas as variáveis. Nós vamos escolher aqui o formato gráficos combinados para ver cada gráfico separadamente e os efeitos dentro do mesmo gráfico.
Aqui nós temos o período dos choques, então a gente vai ver a janela de choques, a gente pode colocar, por exemplo, 36 períodos. Em Impulse Definition, nós podemos marcar que o choque é dado no resíduo de forma unitária, já que as variáveis estão na mesma unidade de medida, que é em logaritmo, e aqui a gente dá o OK. Então nós temos basicamente aqui 3 gráficos. A gente vê, por exemplo, nesse primeiro gráfico, a resposta da quantidade em função dos choques que são dados na quantidade, no preço e no PIB. Então, o que nós podemos ver? Que quando há um choque na quantidade, automaticamente esse choque afeta a quantidade no primeiro período, na mesma magnitude, que é de 1 unidade. No segundo período, há um efeito negativo, possivelmente contrabalanceando o choque que foi dado no primeiro momento. E depois a série ela converge para o valor aqui de 0. Então o choque ele se dissipa no sistema. Ele é dado no primeiro momento, mas a partir mais ou menos aqui do 8º período, ele passa basicamente a ser muito próximo de 0, indicando que a série ela volta para o seu estado estacionário. No caso da variável preço, quando se há um choque no preço, nós vemos aqui que a quantidade demandada a princípio ela responde negativamente, que seria essa funçãozinha que está aqui em vermelho, e depois ela passa a se estabilizar. E no caso da renda, nós podemos observar que o aumento da renda tende a aumentar a quantidade demandada, porém depois há uma suavização desse impacto e depois ele se estabiliza novamente. Todas as outras análises são feitas da mesma forma. No caso aqui do preço, no caso desse gráfico, nós temos a resposta do preço a choques que são dados na quantidade, no preço e no PIB. Então, quando o preço aumenta em 1 unidade, no primeiro momento, obviamente, o efeito vai ser o mesmo. A partir do próximo período, os efeitos eles passam a ser menos expressivos até que o choque no preço converge. No 5º período aqui já não passa mais a fazer parte do valor do preço final. No caso da quantidade, nós vemos que uma variação positiva na quantidade afeta negativamente o preço no primeiro momento, há uma oscilação em cima aqui da variável e depois ela passa a ser também estável a partir de determinado momento. No caso da renda, a renda a princípio afeta o preço de forma positiva, depois há um contrabalanceamento negativo do preço com um efeito ainda maior e depois ele também passa a convergir. Já no caso do PIB, nós temos que o efeito do PIB nele mesmo obviamente é positivo, depois ele passa a oscilar em torno de 0, indicando uma certa estabilidade em torno do 0, e passados aqui mais ou menos 7, 8 períodos, o efeito passa a ser nulo na quantidade, na renda per capita. O efeito do preço, que é em vermelho, nós podemos ver que o aumento do preço ele impacta negativamente sobre a renda, e depois de algum momento ele também se estabiliza. E aqui na última variável nós temos a quantidade demandada, ilustrando que quando há um aumento da quantidade demandada, a princípio nós temos um reflexo negativo sobre a renda, depois há um contrabalanceamento positivo e depois a renda basicamente responde de uma forma nula aos choques que foram dados no período anterior relacionado com a variável quantidade. Então nós podemos ver pelo gráfico que as séries tendem a se estabilizar depois do choque, o que é uma pressuposição fundamental dentro da modelagem VAR. Nós podemos também analisar as funções de impulso e resposta de forma acumulada para ver qual que é o valor máximo que o choque inicial causa dentro do sistema econômico para cada variável. Para isso a gente pode clicar aqui em impulso. Nós vamos diminuir o período aqui para ficar a melhor representação, vamos colocar 12 períodos. Gráficos combinados, residual, 1 unit, e aqui a gente vai marcar a opção Accumulated Responses. Bom, então a função acumulada, ela basicamente soma os impactos individuais da função de impulso-resposta individual. Por exemplo, no caso da resposta da quantidade, nós vemos que o efeito inicial, que foi aqui de 1, ele, ao final de 12 períodos, ele passa a ser de 0,81. No caso do preço, nós podemos ver que quando o preço aumenta, nós temos um reflexo negativo sobre a quantidade, indicando que a quantidade diminui e a partir do 3º período, o efeito do preço ele estabiliza. Então o efeito máximo seria de mais ou menos 0,11 negativo. E no caso da renda, o efeito mostra que
passados, por exemplo, 5 períodos, nós podemos dizer que o efeito inicial de um choque de 1% na renda tende a impactar a quantidade demandada em cerca de 0,13%, mais ou menos. E esse choque converge nesse período e fica estabilizado nesse montante. Bom, então basicamente o modelo VAR, o objetivo dele é analisar essas funções de impulso-resposta para verificar qual que é o comportamento das variáveis quando os choques entram dentro do sistema econômico. Então o interessante aqui é avaliar a magnitude do choque e quanto tempo que o choque demora para se dissipar dentro do sistema, tá bom? Então esse vídeo vai ficando por aqui, um abraço!